Meus queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós celebramos este último dia da novena em preparação à grandiosa festa de Santa Teresinha. Hoje é dia de São Jerônimo, doutor da Igreja. Mas como todo doutor já venceu, sobretudo a soberba e a vaidade, e nós vamos pedir para ele celebrar conosco Santa Teresinha, nesse dia também da sua passagem. Hoje é o dia 30 de setembro, dia que ela partiu desse mundo, dia que ela entrou nas núpcias eternas de forma plena, definitiva, dia em que rasgou-se o véu da realidade. Essencialmente para ela não mudou, porque, como ela mesma já disse, aquilo que é o céu ela já vivia nessa terra. E hoje nós queremos mais uma vez nos colocar diante desta grande figura, desta grande santa, pequena grande santa, que é para nós hoje essa fonte de inspiração, esse modelo e sobretudo intercessora. Nesses dias de novena, amanhã celebrando aqui junto ao Carmelo a sua solenidade, nós queremos mais uma vez renovar a nossa devoção a ela e pedir a ela as graças necessárias para todos nós. E dentre as várias características que fomos meditando ao longo dessa novena, hoje nós falaremos sobre a vida de oração, o espírito de oração de Santa Teresinha do Menino Jesus. E falar de oração na vida dela, é importante nós recordarmos o seguinte: Santa Teresinha foi uma menina que nasceu num ambiente profundamente cristão. Porque quando nós vamos ler os seus escritos e falar, meu Deus do céu, ela fala da oração como se fosse uma coisa tão fácil, tão simples, e a gente, para conseguir rezar, é distração, é correria, é barulho, é preocupação, é problema, E ela falando, parece que respirar e rezar é a mesma coisa, uma coisa tão simples, tão própria, uma coisa tão comum na vida dela. E isso se deve ao fato de que ela nasceu num ambiente profundamente cristão. Não nos esqueçamos, os pais dela são santos. São Jerônimo, ele vai dizer que nós, para encontrar Cristo, nós precisamos adentrar ali as Escrituras, e naquele esforço meditativo podemos nos encontrar com Ele. É uma das formas, a forma segura da vida da igreja. E essa menina, para aprender a se encontrar com Cristo, olhava para os pais rezando e aprendia com eles o caminho da oração, e aprendia em cada prece, como se ensinam as crianças hoje. A criança começa ali a entender, a ter coordenação motora, você já ensina ela a fazer o sinal da cruz, pedir bênção. Quando ela começa a balbuciar algumas palavras, você já começa a ir com ela ensinando as orações que a gente chama de orações prontas, Ave Maria, o Santo Anjo. Com Santa Teresinha não foi diferente. A diferença é, como eu disse, era um ambiente profundamente cristão. Naquele tempo não tinha internet, não tinha distração com essas coisas, de tela, de nada, mas mais do que isso, uma família de Deus. Uma família de Deus. E foi assim que ela aprendeu a rezar. Foi assim que ela começou esse seu caminho de intimidade com Deus. E quando ela crescia, à medida que ia crescendo, exatamente porque separada de todas essas coisas que distraem, e ao mesmo tempo uma alma eleita, ela, com uma docilidade, uma sensibilidade, conseguia perceber os convites de Deus para aquela intimidade que nós muitas vezes pelejamos para conseguir. O pai levava para pescar, e durante a pescaria, ela lá tentando pescar, de repente se sentia convidada a um recolhimento, convidada a ficar quietinha e sozinha, seduzida, por assim dizer, pelo convite de Deus. E naquela solidão, ainda criança, Deus foi introduzindo essa menina nos segredos mais profundos do seu amor e da eternidade, ao ponto de ela, ainda criança, dizer que ela estava numa terra de exílio, que todas as coisas que ela via
passariam e que somente o céu não passaria. E ela, naquele momento, começava a desejar o céu e desprezar, por assim dizer, as coisas deste exílio, as coisas desta terra. No outro episódio, ela também nesse momento de recolhimento, de contemplação, convidada pelo amor divino a se colocar nessa situação, ela se decide, naquele momento, nunca mais viver fora do olhar de Jesus. Numa poesia ela vai dizer: para suportar este exílio, o exílio deste vale de lágrimas, é preciso o olhar. Me é necessário o olhar do Divino Salvador. A certeza de que esse olhar divino está atento a mim me dá a tranquilidade de passar por este vale de lágrimas, na certeza de que um dia esses dois olhares se encontrarão plenamente lá no céu. Ela vivia sempre debaixo desse olhar. Não havia nada que ela fizesse fora do olhar de Cristo e, portanto, numa contínua atenção, veneração e amor a Nosso Senhor. Era pesado para ela ficar falando com as pessoas, mesmo das coisas de piedade, porque aquilo ali de alguma forma não conseguia encantá-la tal qual encantava as coisas que a ela era revelada por Deus na sua oração. Lembremos-nos, nós estamos falando aqui de uma alma eleita, de uma alma santa. E grandiosa foi também a sua experiência no dia da primeira comunhão. Vocês podem perceber, hoje nós temos uma pequena Teresa aqui. Teresa vai receber hoje a primeira comunhão, primeira vez, no dia de Santa Teresinha. Teresinha. Não podia faltar a descrição que ela mesma faz desse dia que ficou marcado para ela, ficou marcado para ela para sempre. Ela disse assim, sobre a primeira comunhão: foi um beijo de amor. Até então, ela e Jesus ficavam trocando olhares. Jesus olhava para ela e ela olhava para Jesus. E já ali esse amor era muito grande, já era profundo, como vimos, já fazia ela desejar o céu e desprezar essa terra. Mas o momento da primeira comunhão foi o momento do beijo de amor. Sentia-me amada e por minha vez dizia: eu vos amo, dou-me a vós para sempre. Não houve pedidos, nem lutas, nem sacrifícios. Desde há muito tempo, Jesus e a pobre Teresinha se tinham olhado e se tinham compreendido. Naquele dia não era mais um olhar, mas uma fusão, uma união. Já não eram dois. Teresa desaparecera como a gota de água que se perde no meio do oceano. Até então, como eu dizia, os dois se entreolhavam. E percebendo a grandiosa entrega que Deus fazia de si mesmo, a resposta de amor de Teresinha não era outra senão dizer para Jesus também: eu me entrego totalmente ao Senhor. Abrasada por este fogo de amor, abrasada pelas maravilhas de Deus naquele momento, essa menina ficou marcada para sempre com este amor tão profundo que com Cristo ela vivia no momento da sua comunhão. Um coração puro, um coração santo, um coração desatento para as coisas do mundo e atento para as coisas de Deus. Um coração que entendeu que sem oração nós não conseguimos agradar ao bom Deus. Um coração que entendeu que oração nada mais é do que unir-se a Ele. Uma união de vontades. O que Deus queria
ela queria e queria sempre mais quando rezava. Ela mesma vai dizer, né, a oração é como uma rainha que diante do rei sempre consegue as suas mercês, né? Uma rainha que sempre conquista o seu rei e consegue dele os seus favores. Por quê? Porque a rainha sabe que o seu coração não deseja outra coisa daquilo que o rei quer dar, aquilo que o rei quer conceder. A união de duas vontades, a união de dois corações. União essa que se torna, como eu disse, profunda, exatamente nesse momento da primeira comunhão. Não só, mas sobretudo neste momento. E ela, já no leito de morte, encontrada, acordada, né, a enfermeira dizendo: Terezinha, você precisa dormir. Eu não consigo, muito sofrimento. E o que você está fazendo? Estou rezando. E o que você está falando para ele? Não estou falando nada. Eu estou amando. Eu estou amando esse Deus. Desde o começo até o fim, ela viveu a vida na presença de Deus, recebendo o amor do Divino Esposo e entregando-se totalmente a Ele. Quando ela passa deste mundo, esse coração que foi cheio de amor, quando ela passa deste mundo, como eu disse, o véu da realidade se rasga, e ela que via pela fé, agora contempla o seu esposo face a face lá no céu. E porque essa alma agradou tanto a Deus nessa terra, com certeza continua a agradar muito mais no céu. E essa exuberância de santidade que ela mostra lá no céu, não porque seja isso que ela nessa terra desejava, né? Longe aqui de toda soberba e de vaidade, mas essa alma que agrada a Deus faz com que Deus derrame suas chuvas de rosas, de graça sobre nós. Essa alma eleita, essa alma santa está diante de Deus, e porque Deus se agradou tanto dela, nós estamos aqui fazendo novena para nos colocar debaixo dessa chuva e dizer: Santa Teresinha, que eu seja molhado, que eu seja alcançado por essas chuvas, que a minha vida seja toda ela permeada por esse amor que um dia nessa terra você e Jesus viveram, que nós também, como família, como irmãos e intimamente, pessoalmente, vivamos essa entrega de amor. Que hoje, mais uma vez, nós reconheçamos nela aquilo que nela é de Deus, para que assim aprendamos dela, sejamos mais devotos dela e dela recebamos as graças. Tantas graças que nos trouxeram aqui, que nos fizeram ser devotos dela, graças que hoje nós queremos pedir sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Que ela nos abençoe e que na vida da Teresa, que está aqui, e de todos nós, toda a comunhão seja de fato esse encontro tão precioso entre o Deus que nos ama e a nossa pobre alma, que sendo amada também quer se entregar por amor ao Divino Esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.